aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Bom dia. E aí, o que vocês estão achando das atividades online? Estão boas? Cansativo? Nada, né, gente? Eu sei que vocês estão gostando. Então, a gente só precisa se organizar mais, né? Pra estar fazendo todas as tarefas dentro do horário certo. Bom, na aula passada, né, em The Last Class, na última aula, eu passei para vocês uma atividade, né? Atividade de inglês, né? E a gente tem aqui um mapa, tá? E um texto sobre o Nelson Mandela, tá? Então, vamos lá. English in the World, né? Aqui, as áreas de azul escuro são as áreas que indicam que o inglês é o primeiro idioma, tá? Então, o inglês nesses países, né, que estão de azul escuro, são os países onde mais se fala inglês, é o idioma oficial, o primeiro idioma, tá? Então, a gente tem, embora alguns disseram que não conseguia ver, mas se der um zoom, dá pra ver, tá? A gente tem o Alasca, né, logo aqui, ó, tá? Acompanha a setinha aí. A gente tem o Alasca, né? A gente tem o Canadá, tá? A gente tem o Canadá, né? A gente tem o United States, que é os Estados Unidos também, né? Que é o primeiro idioma. Ambos ficam no North of America, no norte da América, tá? A gente tem a Guiana, né, que fica logo acima do Brasil, tá? Na Europa, a gente tem o United Kingdom, tá? Que é o Reino Unido, né? Que também o primeiro idioma é o inglês, o Reino Unido. A gente tem a Ireland, tá? Que é a Irlanda, né? Que também o inglês é o primeiro idioma oficial. A gente tem no sul, a gente tem o sul da África, tá? Também, que é azul escuro, né? Que fala o idioma de inglês. A gente tem a Austrália, aqui do lado direito, tá? De azul. E a gente tem a New Zealand, tá? Que é a Nova Zelândia também. Né? Austrália e New Zealand, que é a Nova Zelândia também, que o primeiro idioma é o inglês, né? O idioma oficial é o inglês, tá? Então essa é a resposta dessa questão aqui, ó. De acordo com o mapa, quais são os lugares que mais falam inglês? Então vocês já fazem a correção, se for preciso, volta o vídeo, coloca os lugares certos, os países certos, pode colocar em português, tá? Mas coloca certo. Look into the past. Olhando no passado. Look into the past. Pay attention, students. Quando a gente tem look into, né, que é olhando para o passado. Mas se a gente tivesse looking for, aí seria procurando por alguma coisa, né? Tá? Aí seria tipo um phrasal verb. Nesse caso aqui não, tá? To é para, né? Look vem de look, do verbo to look, que é o verbo olhar, né? Então fica olhando porque tem um ing. Olhando para o passado. Do you know who this man was? Você conhece quem este homem era? Este homem da foto. In the picture, students. In the picture. Look at the picture. Look this picture. Olha esta foto. Do you know who this man was? Vocês sabem, né, quem este homem era? Essa é a pergunta que também tinha que responder, tá? Eu tô vendo que tem muita gente que não tá utilizando dicionário, pessoal. Tá errado. Não fica utilizando tradutores da internet, não. Vocês não aprendem, vocês não adquirem vocabulário, tá? Tem que passar o dicionário mesmo. O dicionário é pra isso, sabe? Aplicativos são úteis de tradução quando a gente tá estudando. Agora, quando você quer fazer uma tarefa, que você, pelo simples fato de você querer terminá-la mais rápido, e você utiliza de aplicativos, você não aprende, tá? E outra, os aplicativos, na maioria das vezes, não dão a tradução correta, tá? Com sentido completo para vocês. Então, use o dicionário, nem que vocês busquem na escola, porque a escola fica aberta, né?
vai só uma pessoa e busca o dicionário lá emprestado, né, no período e devolve, tá? Então precisa usar. He was Nelson Mandela, né? Ele era Nelson Mandela, tá? Este cara da foto, né? Então tá a resposta aqui do lado. Aí a gente tem um texto sobre Nelson Mandela, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza, né? Absolutely, os pais de vocês, né? Your parents know. Certeza os pais de vocês conhecem, tá? Os pais de vocês sabem, né? Já ouviram falar sobre o Nelson Mandela, tá? Então vamos ler o texto primeiro em inglês, pra gente prestar atenção na pronúncia das palavras, vocês acompanham. E depois a gente vai traduzir para o português das palavras, né? Então vamos lá. Who was Nelson Mandela? Quem era, porque o was é o passado do verbo to be, que é ser ou estar. Lembra que a gente estudou I am, eu sou, né? You are, você é. He is, ele é. She is, ela é. It is, ele ou ela para coisas ou animais é. You are, né? Vocês são, tá? They are, né? Eles ou elas são, tá? Então a gente já estudou isso já. Agora o passado é was were, tá? Né? No caso seria I was, he, she, it was, tá? E you, we, they, tá? Então you, we, they, were, tá? Então não pode esquecer, porque é no plural, né? We, nós, we were, nós éramos, you were, vocês eram, they are, eles ou elas eram, tá? Então, continuando. De vez em quando, às vezes eu estou voltando nessa tela, mas é realmente para ver se tá gravando, tá? Então vamos lá. Nelson Mandela was a social rights activist, tá? Nelson Mandela era um social ativista dos direitos. Era um ativista social, era um ativista dos direitos sociais, tá? Nelson Mandela. Politician and philanthropist who became South Africa's first black president from 1994 to 1999. Ele foi um político e filantropista que se tornou o primeiro presidente negro da África, tá? De 1994 a 1999. Então ele governou a África, né, de 1994 a 1999. Vocês de repente não eram nascidos, mas os pais de vocês eram nascidos já, tá? Eu já era nascido, né, também. Mas enfim, eu não vou ficar falando muito, porque senão vai contar a minha idade aqui, né? Mas eu também já era nascido, tá? After becoming involved in the anti-apartheid movement in his 20 years, tá? Então, olha, depois, né, depois de se tornar, tá? Depois de envolvido, ele se tornou uma pessoa que era anti-apartheid, anti-movimento do apartheid, tá? Nos anos 20, tá? Então, ele era contra o apartheid. Eu acredito que vocês viram na história, né? Em relação ao movimento do apartheid, que tinha a questão dos brancos, dos negros. E na África existe muito disso ainda, infelizmente, né? Até hoje ainda existe um pouco, né? Em alguns lugares de lá, mas já melhorou bastante. Mas o apartheid era a separação ali de classes pela cor, né? Os brancos dos negros. Então, como ele era ativista, ele era totalmente contra tal apartheid. Mandela joined the African National Congress in 1942. Mandela se juntou ao Congresso Nacional da África em 1942. For 20 years, por 20 anos, he directed a campaign of peaceful
no violent defense against the South African government and its racist policies. Olha, por 20 anos, tá? 20 anos, né? Ele direcionou uma campanha de paz contra a violência, né? Desafiando, né? Inclusive o governo do sul da África, né? E os policiais racistas, tá? Porque é o que mais existia lá, né? Racismo. Isso também devido ao apartheid, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois pode perguntar para o seu professor de história, tá? Ele pode falar um pouquinho para vocês mais sobre o apartheid, né? De repente eu não trago muitas informações, é um assunto muito interessante, cai em muitas provas, é bom de você estar discutindo com outros professores também, né? No caso com o professor de história. Então a gente já leu em inglês, já traduziu. Confere com a tradução de vocês do caderno se tá ok, tá? Eu espero que vocês traduziram certo. Se acha que errou, volta o vídeo e copia certo. Volta de novo, né? Turn to back and copyright. Turn to back and copyright. Volta e copia certo. Volta e copia certo, tá? Verbo to be, past. Agora a gente vai estar vendo um pouquinho do passado do verbo to be. Esse era um conteúdo que era para estar ministrando para vocês na sala de aula, né? Infelizmente, acho que tanto em Morro Agudo quanto em Itapuranga, que estava amenizando, tá começando a subir novamente os casos, né, de coronavírus, tá? Em cidades vizinhas também. E a gente já estava achando que tinha estabilizado e tá aumentando, né? Então a gente tem que ver por vídeo, estudar esse conteúdo por vídeo. Mas o bom é que ficará gravado, vocês poderão estar acessando para estudar para a prova, porque vai cair na prova sim, turminha, tá? Verbo to be, o passado verbo to be. Então, vamos lá. A gente tem o modo, né? Affirmative, negative, interrogative, né? Ou então affirmative, negative, interrogative, né? Na pronúncia dos Estados Unidos. Então, a gente tem a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa do verbo to be no passado. Eu já comecei a falar para vocês, tá? Sobre ela. O que que é? Olha só. Daqui vocês têm que copiar essa tabela no caderno. Quem não tiver copiado, copia. Por favor, porque depois eu vou olhar os cadernos de vocês, tá? Inclusive, provavelmente, né, serão avaliados também. Né? E não só foto. A foto também estão sendo avaliadas pela foto. Então, copie essa tabela, faz essa tabela igual tá aqui, certinho. Ou pega outra tabela na internet e copia do verbo to be no passado. Pesquisa mais sobre o verbo to be no passado. É importante que vocês também corram atrás, tá? Então vamos lá. Olha, o verbo to be no passado, né? Deixa eu abrir o Word aqui, só um minutinho. Abri foi outra coisa. Vou abrir o Word aqui, galera, pera aí. Soft Word, isso. Abrindo o Microsoft Word, deixa eu colocar uma fonte aqui maior, que dá pra explicar pra vocês. Vou colocar essa daqui. Esse daqui. Então, olha, o verbo to be, no passado ele só vai ficar ou was ou were. Uma dessas duas palavrinhas, tá? Uma das duas. Vou mudar de fonte, que essa daqui tá... Vou colocar essa daqui. Então, ou was ou were, tá, pessoal? E aí a gente vai seguir aquela tabelinha, tá? Que vai ficar, né? Como que vai ficar? I was. Que mais? Isso daqui vocês têm que não só aprender, como decorar também, tá? Próximo. You were, tá? Vamos lá, ver se tá certo. Confirma. Ó, I was, you were, tá? E o he, que é ele era. He was. Singular, I was. Terceira pessoa,
né? Que é ele, terceira pessoa do discurso. Lembra que você estuda isso em português, em inglês é do mesmo jeito. Os pronomes I, you, he, she, it, né? You, we, you, they, tá? Então, eu, você, ele, ela, ele ou ela para coisas animais, nós, vocês, eles ou elas. Então, he was, ele era. She was, ela era. It was, ele ou ela em relação a animais ou objetos era, tá? We were, nós éramos, tá? You were, de novo, só porque aqui é você era e aqui é vocês eram, né? No plural, não muda, tá? Tem que prestar atenção na frase, o que vem na frente aqui vai estar no plural. Se estiver no plural é vocês, se estiver no singular é você. E they, tá? Pronome they. Tem que colocar a língua entre os dentes para poder pronunciar, né? Senão vai ficar they. Então é they, tá? They. Pronúncia de jeito, como se fosse um V, tá? They, tá? Então, were também, tá? Então, essa é a forma passada do verbo to be, tá? No passado. Então, eu poderia colocar assim, I was a student. Opa! Esse teclado. I was a student, né? This keyboard, né, is very difficult. Então, esse teclado aqui ele é bem difícil mesmo, tá? Então, olha, I was a student. Eu era um estudante, né? Aí a gente poderia conjugar. You were a student. Você era um estudante. E assim vai, né? Então, I was a singer. Eu era um cantor, né? I was a teacher. E não teacher, que não existe teacher. Existe teacher, tá? Eu era um professor, né? Que mais que a gente pode colocar? I was a nurse, eu era uma enfermeira, entre várias outras coisas, né? A gente pode estar colocando aí. Então esse é o passado do verbo to be. Voltando lá para a atividade, olha aqui, ó. Na afirmativa, né? Na negativa, eu tenho que acrescentar o not depois do verbo to be, tá? O not depois do was e depois do were, né? Aí vai ficar I was not. Só porque em vez de ficar I was not, que vai ficar muito comprido, eu posso abreviar o not. Eu posso colocar I wasn't dessa forma. É a mesma coisa, tá? Esse apóstrofo aqui, ele é a forma contraída do not, tá? Apóstrofo. Então I was not, I wasn't. I was not, I wasn't. Seria da mesma forma. Eu não era, tá? Eu não era player. Eu não era um jogador, tá? I was not player. I wasn't a player, tá? Então, eu não era um jogador. Da mesma forma contraída, né? Do were. Vai ficar you, apóstrofo, your, tá? Não coloca o are, não. Você omite o are, coloca o apóstrofo, tá? You're a player. Forma contraída do he was. He wasn't. Faltou o S, né? He wasn't. Do she was. Vamos acompanhando aí. She wasn't. Quem fez de jeito no caderno tá certinho. It was, vai ficar it wasn't. Tá? Faltando S de novo. Teclado. Esse teclado que hoje. Esse teclado não tá indo com a minha cara hoje, pessoal. Tá? We were, vai ficar we weren't, tá? Were, vai ficar we weren't,
tá? Aqui, ó, dessa forma, né? You were, da mesma forma. You weren't. E they were vai ficar they weren't. Então, essa é a forma negativa, tá? Negativa, negative form do verbo to be, na forma contraída, né? Se você não quiser fazer na forma contraída, você escreve o not aqui, de jeito, sem colocar o apóstrofo, tá? Mas vocês vão, né, lidar com textos que está assim. Então vocês têm que saber que isso daqui é o not, tá? Que tá abreviado. Not, não, de verbo de negação, não. Então vocês têm que saber disso. Vocês vão lidar com muitos textos dessa forma, que é escrita dessa forma, tá? Ah, professor, agora a forma interrogativa. A forma interrogativa é muito fácil. A forma interrogativa, o verbo to be no passado só vem primeiro, você só inverte. Ele vai vir aqui, ó, antes do I, igual que vocês viram no presente do verbo to be, né? Não era am I, ponto de interrogação, aqui vai ficar was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Então, todos os verbos to be no passado vai vir primeiro. Lembra que por ser uma pergunta, lógico, tem que ter uma entonação de pergunta, né? Senão vai ficar vai ficar meio incompreensível, né? Imagine você perguntar para um americano, né? Você tomou água hoje, né? Aí você fala assim, você tomou água hoje? Você está afirmando. Aí se você pergunta, você tomou água hoje? Aí você já está perguntando, né? Do you drink a water today? Né? Você bebeu água hoje? Então tem que ter essa entonação, tá? Então vamos lá, na forma interrogativa vai ficar igual aqui na tabela, ó. Igualzinho que eu pedi para vocês copiarem no caderno, tá? Vai ficar was I, né? Ponto de interrogação, tá? Ponto de interrogação dessa fonte é horrível, né? Mas enfim, é da fonte, tá, pessoal? Isso daqui, por incrível que pareça, é um ponto de interrogação. Were you ponto de interrogação. Was he, ponto de interrogação. Was she, ponto de interrogação, tá? It, né? Was it. Were we. Were you. Were you. Were they. Então, olha, a interrogativa ficou: eu era, você era, ele era, ela era, falta por interrogação. Ele ou ela para coisas mais era, nós éramos, vocês eram, eles ou elas eram, né? Eles ou elas eram. Então eu espero que vocês entenderam isso daqui. Porque hoje tem mais atividade relacionada ao verbo to be no passado e vai cair na prova. Então, estude, assista, volte o vídeo, assista umas 5 vezes, né? Watch more time, assista mais vezes, até vocês entenderem, tá? E qualquer coisa, pesquisa também outras fontes na internet. Vocês têm internet, a maioria em casa, então fica prático de estudar para a prova, tá? Vamos voltar lá na atividade. Tem uma frase, né? Nelson Mandela was the... Mas isso daqui tá respondendo a questão aqui de baixo, né? Vamos ler, então vamos responder já, né? Nelson Mandela was the African's first black president. Nelson Mandela é o primeiro presidente negro da África, tá?
Então vamos, let's practice. Vamos praticar. Complete the sentence using was or were. Completem as sentenças usando was ou were, tá? Nelson Mandela é ele, não é? Então é he. Se é he, a resposta certa vai ficar was, tá? Nelson Mandela was born in 1998. Letter B, letra B, letra B. There are dogs in the garden. Olha, existe cachorros no jardim. A gente usaria, tá? Para coisas animais é was, it, né? Mas aqui a gente tem que prestar atenção que dogs está no plural. Então são os cachorros, tá? Então se está no plural, é were. É a forma correta, é mais culta de acordo com a gramática. Então não é was, é were. Letra B, were. Corrige. Acredito que a maioria errou. Letter C. We were playing football. Nós estamos, né, jogando futebol. Não, nós estávamos, né, nós estávamos jogando futebol, tá? No passado. Letter G. It was a rainy day. Was, eu já respondi, né? É um dia chuvoso. Então é it, é was. Letter E. The children in the park. As crianças estavam no parque. Esse parque aqui, gente, não é só parque de diversão, não, tá? No inglês pode ser parque florestal, pode ser praças, tá? Então, as crianças são eles no plural, então é were, tá? Né? Porque se fosse só uma criança, seria child, tá? Como é várias, é children. Existe aqui a diferença, ó. Tá? Children, crianças no plural. Child, criança, tá? Então, existe essa variação no inglês das duas palavras, do singular e do plural. Acharam que seria só acrescentar um S, né? Mas não, tá? Então tem que prestar atenção. Vamos para a próxima atividade, né? E quase última. Essa era de marcar. Nelson Mandela era. Letter A, the first American black president. Letter B, the first African black president. Letter C, the first Brazilian black president. Letra A, o primeiro presidente americano negro? Não, o primeiro presidente negro americano foi o Barack Obama, né? Então, letra B, o primeiro presidente africano negro? Sim, letra B, a resposta certa, tá? Letra C, the first Brazilian black president? O primeiro presidente brasileiro negro? Não, tá? Então a resposta certa é a letra B. A outra, tá? English is spoken in. Agora já com relação ao mapa, tá? Inglês é falado em. Letter A, England and North America. Na Inglaterra e Norte da América. Letter B, in some countries. Em alguns países. Letter C, all over in the world, né? Por todo o mundo, não é? Então, é uma questão sobre o inglês. Então, olha, pessoal, olha, o inglês ele é falado na Inglaterra, sim, no Norte da América também, tá? Em alguns países também. Mas a resposta mais certa é a letra C, por todo mundo. O inglês é falado por todo mundo. Por mais que aqui vocês viram, né, que tem aqui como primeiro idioma, né, no azul claro, tá? Mas mesmo assim, em todos os outros países o inglês é falado, é uma língua mundial, tá? Tem a questão do turismo, que se fala inglês mesmo na Rússia, mesmo em outros países, né? E a última questão. Look at the pictures and complete the sentence with was, were, wasn't, weren't. Né? Já está respondido.
She took her umbrella, but it wasn't raining. Ela abriu seu guarda-chuva, mas não estava chovendo. She wasn't very happy yesterday. Ela não estava muito feliz ontem. Tina was on the phone all day. Tina estava no telefone todo dia. Então tá corrigida, essa questão já está respondida. E agora na próxima aula de inglês, uma pequena atividadezinha para vocês relacionada ao verbo to be no passado, tá? Continuamos no grupo do WhatsApp.